irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos. Módulo 6º, Morte e Ressurreição, e módulo 7º, Acréscimo Posterior. No episódio anterior, na lição anterior, nós vimos a crucifixão de Nosso Senhor, Jesus, que é escarnecido e injuriado na cruz, a morte de Jesus, as santas mulheres no Calvário e o sepultamento José de Arimateia. Hoje, o túmulo vazio, a mensagem do anjo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Então, Nosso Senhor tinha sido morto. Eles colocaram Nosso Senhor em um sepulcro, como era o sepulcro dos judeus. Eles cavavam uma rocha ali perto. Dentro da rocha, cavavam a rocha, dentro da rocha colocavam o corpo do morto. E na entrada daquela rocha, onde tinham colocado o corpo, rolava uma pedra grande, geral, uma pedra redonda, colocavam na entrada. Então, uma rocha, cavavam a rocha dentro, colocavam o morto e rolavam uma pedra na entrada do sepulcro. Este era o sepulcro do judeu. Não é que enterravam no chão, como nós hoje fazemos. O túmulo vazio, mensagem do anjo, Marcos 16, 1 seguintes. Passado o sábado, Maria de Magdalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo. Era costume ungir o corpo dos mortos com aromas. Cai de agnomeno do sábado, passado o sábado, Maria re Magdalene, Maria de Madalena, cai Maria, retu Jacobo, cai Salome, egoransan aromata, aromas, palavra aroma é do grego, rina é o tussai, alexon-se auton, a fim de ungir o corpo de Jesus. Aqui diz passado o sábado. Então Nosso Senhor ressuscita entre 6 horas da tarde do sábado até 6 horas da manhã do domingo. Por quê? O dia para o judeu inicia na tarde anterior. Domingo inicia na tarde de sábado. Então, ele ressuscita entre 6 horas da tarde do sábado e 6 horas da manhã do domingo. É nesse período. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. Só que aqui, ele fala claramente, Marcos, que elas vão ao túmulo ao nascer do sol. O Senhor já tinha ressuscitado. Ele ressuscita, repito, entre 6 horas da tarde do sábado e 6 horas da manhã do domingo. Elas vão no túmulo, lá na pedra, lá, escavada, túmulo escavada na pedra, vão lá ao amanhecer do domingo. Mas o período da ressurreição é esse. E diziam entre si, quem? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Uma pedra pesada. Eram 3 mulheres, não podiam rolar a pedra que tinha sido colocada à entrada do sepulcro. E erguendo os olhos, o verbo erguer no grego é o verbo da ressurreição. Egeretai, erguer os olhos, já é anúncio da ressurreição. Viram que a pedra já fora removida. Alguém tinha tirado a pedra já. Ora, a pedra era muito grande e pesada. Tendo entrado no túmulo, então elas entram. Alguém tinha tirado a pedra.
elas viram um jovem sentado à direita, lá dentro do sepulcro, cavalo, não é? De um local de colocar o morto, e um jovem sentado à direita, onde tinha sido colocado o morto, que era Cristo. Não estava mais morto. Elas procuraram Jesus morto. Ele já tinha ressuscitado. Um jovem sentado à direita. Recorde a profecia de Daniel 7, 13, 14. O ancião que é Deus e o filho do homem à direita dele. O jovem de branco à direita, onde tinha sido colocado o corpo de Cristo. Tudo isso é alusão à ressurreição. Veste branca, transfiguração. O Senhor com as vestes brancas. O jovem à direita. O Senhor à direita do ancião, vestido com a túnica branca, e ficaram cheias de espanto. O espanto é característica de todos aqueles que irão se encontrar com o Senhor ou com o anjo que anuncia a ressurreição. Ele, porém, lhes disse. Então, o anjo, aquele jovem, fala com elas. Não vos espanteis. Elas estão cheias de medo. Não tenham medo. Olhem, recordem o que o anjo disse a Nossa Senhora. Não tenha medo, Maria. Procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Vocês procuram o crucificado. Ele não está mais crucificado. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Ressuscitou, não está aqui. Em Marcos, o primeiro que dá o anúncio da ressurreição é esse jovem anjo enviado pelo Senhor. Vede o lugar onde o puseram. Então, ele sentado à direita mostra o lugar onde estava o corpo de Nosso Senhor. Agora não mais morto, mas ressuscitado. É um fato histórico. Procurai Jesus de Nazaré, ele que tinha vivido em Nazaré. O crucificado não está mais crucificado, ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, o chefe da igreja, que ele vos precede na Galiléia. O Senhor irá aparecer para ele na Galiléia. O primeiro anúncio da ressurreição do Evangelho de Marcos é do anjo. O segundo será dessas mulheres. Vejam a importância das mulheres no episódio da ressurreição. Elas quem primeiro vão ao túmulo, que se encontram com o anjo e que irão anunciar que Cristo ressuscitou. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, o chefe da igreja, que ele vos precede na Galiléia. Lá o Senhor irá aparecer aos discípulos, irá ascender aos céus. Dos céus envia o Espírito Santo, Pentecostes, e lá ficará até o seu retorno definitivo para a igreja e para todos. Lá o vereis como vos tinha dito. O Senhor já tinha anunciado que iria ressuscitar. Eles não tinham acreditado. Agora elas têm o anúncio do anjo que Cristo ressuscitou. Elas saíram e fugiram do túmulo, espantadas ainda com medo. Esperaram encontrar o Cristo, o corpo do Cristo morto, e ele está ressuscitado. Pois um temor, de novo eu insisto, o espanto, o temor é característica de todos aqueles que veem o Cristo ressuscitado ou o anjo que anuncia a ressurreição do Senhor.
e um estupor se apossaram delas. Temor e estupor, espanto, medo. E nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Tinham medo. Aqui acaba o Evangelho canônico de Marcos, ou seja, alguns manuscritos de Marcos têm somente até o versículo 8º. Outros manuscritos apresentam os versículos 9 a 20. Então você vai encontrar essa discussão. Alguns manuscritos sobre o Evangelho de Marcos só tem até o versículo 8º. Outros têm um final mais longo, do 9 até o 20. Todos os dois são inspirados. São manuscritos inspirados. Então não importa essa discussão acerca de Marcos, final de Marcos até o versículo 8º ou até o versículo 20. Todos os dois são inspirados. No versículo 8º, termina assim o versículo 8º, elas não contam nada a ninguém, pois tinham medo. O versículo 9º, que para nós é o módulo 7º do nosso curso, inicia com um acréscimo posterior que é inspirado também. Então, o Evangelho de Marcos tem um acréscimo posterior. A Igreja Católica considera esse acréscimo de 9 a 20 inspirado, como o versículo 8º, como até Marcos de 1 a 8. Recordando, repetindo, tem dois finais de Marcos. Alguns manuscritos apresentam Marcos até o versículo 8º, outros manuscritos até o versículo 20. A Igreja Católica considera Marcos até o versículo 20. O final 16, de 1 até o versículo 20. Tudo isso é inspirado por Deus. Versículo 9 agora, esse acréscimo posterior que é inspirado por Deus. Aparições de Jesus ressuscitado. Ora, inicia assim o versículo 9, inspirado, como o versículo 8º, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Você vê que há uma pequena diferença lá, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé. O versículo 9 fala só de Maria Madalena. Não tem problema, são manuscritos inspirados. Nós consideramos Marcos, capítulo 16, de 1 a 20. Tudo é inspirado por Deus. O importante é a inspiração e a canonicidade. A igreja considera canônico esse final aqui, de 9 ao 20. Tão canônico como os versículos de 1 a 8 do capítulo 16. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, igual o relato anterior, ou seja, entre 6 horas de sábado até 6 horas da manhã do domingo, ele primeiro apareceu a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Não é contradição com o episódio anterior, porque o episódio anterior especifica outras mulheres. Aqui ele insiste só acerca sobre Maria Madalena, que era aquela mais importante. Não significa que as outras não estavam lá. Significa que ele quis colocar a ênfase sobre Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, Maria Madalena, ela tinha sido exorcizada. O Senhor tinha tirado dela 7 demônios. Era uma pecadora que depois se arrepende. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele. Então, Maria Madalena, ela corre a anunciar. O versículo anterior diz que ela não contaram nada, que tinham medo. Aqui ela corre a anunciar. E que estavam aflitos e choravam. Lá, no versículo anterior, elas teriam que anunciar a Pedro e aos discípulos e tiveram medo. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Os discípulos não creem. Maria Madalena corre, vai anunciar aos discípulos que o Senhor tinha ressuscitado. Aqui no versículo 9, o Senhor aparece a Maria Madalena. Lá é o anjo, aqui é o próprio Senhor
ressuscitado que aparece a Maria Madalena. Esse episódio corresponde a João 20 e 21, quando o Senhor aparece a Maria Madalena. Muito parecido com João. Ela corre a anunciar aos discípulos e a Pedro, mas eles não acreditam. Os discípulos não têm fé. Durante todo o ministério de Nosso Senhor, eles não acreditam, eles duvidam. Acreditarão depois de Pentecostes. Atos 2 e seguintes. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a dois deles, enquanto caminhavam para o campo, discípulos de Emaús. Então, ele aparece a Maria Madalena, que corre a anunciar aos 11, eles não acreditam. Aí, então, Nosso Senhor aparece aos dois discípulos de Emaús, está lá em Lucas 24, leia. Terá o nosso curso sobre Lucas. Terminado o Evangelho de Marcos, eu iniciarei o curso acerca do Evangelho de Lucas. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. De novo, Jesus aparece aos dois discípulos de Emaús. Eles retornam, anunciam aos 11 e eles não acreditam. Então, toda essa atmosfera de descrença, de falta de fé. Os discípulos não acreditam. Todos são como Tomé, querem ver para crer. Finalmente, versículo 14, ele se manifestou aos 11. Judas já tinha partido. Quando estavam à mesa, recorde, mesa, Eucaristia, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Eles não tinham acreditado. Nosso Senhor dá um carão deles, censura, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitar. Eles não tinham acreditado no anúncio de Maria Madalena, nem no anúncio dos dois discípulos de Emaús. Então, Nosso Senhor reprova a incredulidade deles. De quem? Dos 11, Pedro inclusive. E disse-lhes, ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, Nosso Senhor aparece dando essa ordem aos 11 discípulos. Recordando, o Evangelho de Marcos tem dois finais, um que termina no versículo 8, capítulo 16, de 1 a 8, e outro final mais longo que vai até o capítulo 20. A igreja considera inspiração divina até o capítulo 20, então tudo é inspirado e canônico para a igreja católica. Versículo 15. E disse Jesus, então, aparece aos 11 e diz, ide por todo o mundo, ordem, ide, ordem, imperativo. É imperativo para a igreja, até hoje, ir por todo o mundo. A igreja tem esse mandato de Nosso Senhor de andar por todo o mundo, fazendo quem? Proclamai o evangelho a toda criatura. Tem que anunciar, proclamar o evangelho. Do jeito que Maria Madalena anunciou, proclamou, o Senhor ressuscitou. Do jeito que os discípulos de Emaús anunciaram, o Senhor ressuscitou. E a experiência do ressuscitado. Nós temos que ter a experiência do ressuscitado. O encontro com Nosso Senhor ressuscitado. Maria Madalena teve esse encontro. Os dois discípulos de Emaús tiveram esse encontro. Os 11 tiveram esse encontro. Então, o anúncio da ressurreição vem depois do encontro com o Cristo ressuscitado. Se você não teve ainda esse encontro, peça ao Senhor para ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Nós temos esse encontro. Quando e onde? Na confissão, que é um sacramento na Igreja Católica, é um sinal visível de Nosso Senhor, é um encontro com Nosso Senhor. Todos os sacramentos da Igreja Católica são encontros com Nosso Senhor. Na Eucaristia, aquela paz que a gente sente, é o encontro com Nosso Senhor. Então, depois do encontro com Nosso Senhor, é que a Igreja recebe essa ordem de anunciar o que? A ressurreição, o Evangelho, tudo que aquilo que aconteceu com Nosso Senhor. Que ele diz, ide por todo mundo. E essa ordem é para todos nós.
certamente para os apóstolos e os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e os padres, que são os colaboradores dos bispos. Mas para todos nós, os leigos, tem que sair por aí anunciando o Cristo ressuscitado. Tenha esse encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, irmão e irmã. Ide por todo mundo proclamai, primeira ordem. Ide por todo mundo, segunda, proclamai, anunciai o Evangelho, a boa nova. O Evangelho é Cristo encarnado, morto e ressuscitado, querigma, da igreja no início, primitiva. A toda criatura, anunciar para quem? Para todos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Serão salvos os que crerem e forem batizados. Esses serão salvos. Está bem claro aqui no Evangelho de Marcos. Quem é que vai ser salvo? Quem crê e for batizado. Tem o batismo de desejo, o batismo de sangue e o batismo nosso com a água, que o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de desejo, todo aquele que, ainda que não foi batizado na água e desejou ser batizado, é católico, foi batizado. O batismo do sangue dos mártires, ainda que não tenha sido batizado, mas morreu pela fé e anunciou pela verdade, é católico, foi batizado. E qualquer pessoa pode batizar outra pessoa em perigo de morte. Você viu uma criança que está morrendo, pegue a água, coloque na cabeça, dê o nome e diga: fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vai até o padre e diga que você fez isso. Aquele que crê, é preciso crer, acreditar. Infelizmente o mundo hoje não acredita. Esse é o pecado maior do mundo de hoje. Muita gente não acredita. E tem região ainda que não ouviu falar de Nosso Senhor. Então, é obrigação nossa ir até lá e anunciar. Tá? Ordem de ir, ordem de anunciar. Depois, aquele que crê, ordem de batizar. Aquele que crê e for batizado será salvo. A salvação virá para os que têm fé e forem batizados. O que não crê será condenado. Não tem salvação para quem não acredita. Então, bora rezar, irmão, irmã, para aqueles que não têm fé. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. E o Nosso Senhor fala dos sinais. Esses sinais eram muito frequentes no início da igreja e até hoje são. E ao longo da história da igreja foram frequentes. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Paulo foi mordido por uma serpente, não aconteceu nada. Muitos santos da igreja católica aconteceu isso. Foram mordidos, picados por serpentes e não aconteceu nada, porque tinham fé em Nosso Senhor. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Desde o início da igreja, na igreja, era costume da igreja, impor as mãos e rezar pelas pessoas, pelos doentes. E eles ficaram curados. Eu já vi 5 curas através do sacramento da unção dos enfermos. Pessoa que estava desenganada na UTI, ressuscitar, levantar. Sacramento da unção dos enfermos, muito importante. Muito importante. Creia, irmão. Então, esses sinais de impor as mãos, até hoje a igreja usa. Sacerdote na Eucaristia impõe as mãos para consagrar. A gente pode rezar por um enfermo impondo as mãos. Vai dar absolvição dos pecados, impõe as mãos. É um rito que até hoje a igreja católica segue e continua. Então tem que ter fé para ser salvo, tem que ser batizado. Que se imponham as mãos para curar os doentes. Tudo isso é rito que Nosso Senhor colocou na igreja no início e que a igreja católica segue até hoje.
versículo 19. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus, o anjo à direita do corpo de Cristo, onde tinha sido colocado Cristo. Daniel 7:14. O Filho do Homem à direita do ancião. É Cristo, sinal de Cristo. Aqui o Senhor anuncia a eles que tem que acreditar, anunciar o Evangelho e ir por todo mundo. Todos têm que ser batizados. É ordem do nosso Senhor. Então, se a gente escutar aí alguém dizer na igreja, nunca batizei ninguém, ficar feliz por isso, foi contra a ordem do nosso Senhor. É obrigação do padre, do bispo, do papa, de todos aqueles consagrados batizarem. É ordem. Não é se eu quiser batizar, não. É ordem. Nosso Senhor ordenou. Às vezes a gente escuta aí de algum ordenado dizendo que nunca batizou alguém, nunca batizou para respeitar a cultura tal, cultura indígena. Foi contra a ordem do nosso Senhor. Você que não batizou. Que é ordem de nosso Senhor. O padre tem que batizar. Até hoje, na nossa paróquia, Santa Terezinha, foram feitos quase 500 batizados, desde que eu cheguei lá. É ordem do padre. É obrigação do padre, do bispo, do papa, batizar. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, o Senhor anuncia tudo isso que eu acabei de anunciar. Foi arrebatado ao céu, subiu ao céu. Está sentado, sentou-se à direita de Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. De lá nosso Senhor virá julgar e retornará um dia à terra. Oremos, irmãos, essa é a nossa fé. Um dia nosso Senhor retornará. Então a ressurreição é um fato histórico, é um encontro pessoal. Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, encontro com os Emaús, depois tem todos aqueles encontros com Tomé, com os 11. Ressurreição é um encontro com Cristo ressuscitado. Um fato histórico que vem através desse encontro. Hoje existem alguns teólogos, entre aspas, que não creem na ressurreição. Isso não é um fato histórico. Como é que não é fato histórico? Se os personagens históricos, Madalena, o discípulo, os 11, todos viram, Nosso Senhor se encontraram, como é que não é histórico? Se Nosso Senhor se encarnou na carne, cai rologos, sarques, egênato, João 1,14, como é que não é fato histórico? Talvez esses teóricos não sejam históricos. Mas o fato histórico, claro que é histórico. Mas é um encontro pessoal. Então tem esse encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, irmão. É importante. Foi arrebatado ao céu, nosso Senhor, e sentou-se à direita de Deus. Versículo 20, último versículo do Evangelho de João. E eles saíram a pregar, a anunciar o Evangelho por toda parte, agindo com eles o Senhor. Quem age conosco é o Senhor. Então não tenha medo de pregar, de anunciar, de usar os meios eletrônicos para anunciar. Não usar para o mal, usar para o bem. Anunciar o Cristo ressuscitado. Formação, evangelização, é ordem de nosso Senhor. Eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor. Quem age conosco, em nós conosco é o Senhor, é o Espírito do Senhor. E confirmando a palavra do Senhor, o Senhor que é a palavra, cai rologos, sarques, egênato, ele é a palavra viva, enarre em rologos, no início era a palavra. Cai rologos em prostonteon, cai teos em rologos. No início era a palavra estar com Deus, a palavra era Deus. Cristo é a palavra. Quando eu anuncio a palavra, anuncio Cristo, Jesus ressuscitado, Kyrios. E confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Eles saíram a pregar, era a ordem, eles obedeceram a ordem do nosso Senhor a pregar, a batizar por toda parte, agindo com eles o Senhor que age com eles e neles. E confirmando a palavra, o próprio Senhor se confirma, porque ele é a palavra que os apóstolos anunciam, ele é a palavra que eu estou anunciando. Então, na verdade, é o Senhor que se anuncia através da palavra, porque ele é a palavra anunciada.
por meio dos sinais. Os sinais continuam, acompanham. Falei que eu já vi 5 milagres que eu vi, outros que aconteceram que eu não vi. Às vezes a pessoa consegue uma graça e um milagre não vem dizer. Que acompanhavam. Os sinais acompanham o anúncio do Evangelho até hoje. Ao longo da história da igreja até hoje. Irmãos, esse foi o curso do Evangelho de Marcos. Nós vimos versículo por versículo. Agradeço a paciência de vocês e quero insistir para que cada um de vocês anuncie a palavra. Anuncie esse Evangelho de Marcos. Vocês têm aí todo o curso do Evangelho de Marcos. A nossa comunidade, YouTube, Confraria Nossa Senhora do Carmo. Todo o curso de Marcos está aí. Se você perdeu alguma formação, assista. E anuncie. Publique, fale para os seus amigos desse curso. Estou encerrando aqui o Evangelho de Marcos, Marcos 16, de 1 a 20, tudo isso é inspirado, canônico, e o próximo Evangelho a ser estudado será o de Lucas. Não percam o Evangelho de Lucas. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa e a nossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.